Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, minha verdade. Em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver
Clarice, tudo bem, querida? Chegou você? Que bom! Contente de estar aqui essa noite. Mais uma vez, né? Segunda vez. A estreia é sempre dura. A segunda vez não é tão mole, mas a gente tenta, não é isso? Obrigada, Clarice, pela companhia. Noêmia, tudo bem? Como vai? Beijão, Noêmia. Abraço para os seus pais, hein? Estão no meu coração. Adoro eles. Muito bem, gente. Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui, uma conversa, né? Sobre um tema bem importante para a nossa vida espiritual, que é a santidade. E a santidade à luz da espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, da Sagrada Face, que é a infância espiritual ou a pequena via. Particularmente a minha é algo que me toca bastante, porque, oi, Clarice, obrigada. Deus dá os dons pensando no bem dos irmãos, né? Nunca é para nós, mas obrigada. Pois bem, então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre santidade, sobre a pequena via de Santa Teresinha, que nos ajuda tanto, né? Nós que nos consideramos assim, pobres mortais, né? Perto dos grandes santos, que nós vemos as histórias e às vezes nós dizemos, nossa, não alcanço. Pois bem, Santa Teresinha passou por tudo isso, mas teve grandes inspirações de Deus. Deus lhe revelou muitas coisas boas, não só para ela, mas pensando em todas as gerações que viriam e que colheriam esses frutos de santidade. Então, nós vamos começar rezando, pedindo que o Senhor envie o seu Espírito, que nos inspire a mim e a vocês, eu a falar, porque eu sou de uma pobreza enorme para falar, gente. Não sou especialista no assunto também, mas é algo que é muito especial, muito caro para mim. Então, eu escolhi esse tema para hoje por causa disso, tá? Que Deus me ajude e ajude vocês também, de repente, a tocar no coração de vocês, apesar da pobreza de quem lhes fala, tá bem? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, então vamos lá. Uma alegria estar com vocês aqui e poder falar. Oi, Sônia, boa noite. Então vamos falar sobre Santa Teresinha. Santa Teresinha é uma santa tão querida no nosso país, não é? Tem tantos devotos e tem por que ser querida dessa forma, né? Então nós vamos falar um pouquinho dela hoje, sobre a sua doutrina espiritual, que é de uma riqueza enorme. E que o mais interessante, falando um pouco de Santa Teresinha, né? Santa Teresinha, então, foi uma monja de clausura, viveu no Carmelo de Lisieux, na França, no final do século XIX. Ela morreu aos 24 anos de idade, novinha, né? Muito novinha. Mas a gente pode dizer que ela viveu esses 24 anos com uma grande intensidade de amor a Deus, né? E deixou para nós aí uma herança espiritual. Muitas vezes a devoção a Santa Teresinha vem mais por causa das graças que as pessoas pedem e alcançam, e tem a história da novena das rosas, né? Que você faz a novena das rosas, e se você recebe uma rosa no meio dessa novena aí, nesse tempo da novena, é um sinal de que a graça vai ser alcançada. Então, às vezes, Santa Teresinha tem muitos devotos por causa dessas graças, né, que as pessoas pedem a ela. Mas hoje nós vamos falar da sua espiritualidade. Eu acho que talvez seja, tenho certeza, que é o maior bem que ela pode nos dar. Ela que tinha sede de almas para Deus,
eu sempre penso assim, eu trato Santa Teresinha como minha amiga, sabe? Minha amiga próxima, assim, que me ajuda. Uma amiga do céu. E eu sempre digo a ela, Santa Teresinha, eu sei que você quer levar muitas almas para amar a Deus, porque tu amas a Deus e quer que mais almas o amem também, por amor ao Senhor. Então, pega minha alma e ajuda, me dá um empurrão para ver se eu parto de uma vez para uma vida santa, né? Uma vida que agrade a Deus. Boa noite, Renato, tudo bem? Eita, nós, como é que tá a família aí? Todo mundo em casa, né? Nossa, gente, é um desafio. Desafio ficar com os filhos em casa, as tarefas que vão chegando pela internet, nosso trabalho. É um desafio bem grande, né? Mas Deus vai à frente de tudo isso, Ele está no meio de nós. Oi, Luzia, tudo bem? Seja bem-vinda. E hoje eu comecei cantando, né, o Canto Estás Entre Nós, um canto que a gente ouve de vez em quando na missa, na comunhão, um canto que me toca muito, deve tocar vocês também, e nos ajuda a matar um pouquinho a saudade, né, dele, de ouvi-lo na missa. Bom, então vamos começar a falar da santidade, gente. Eu queria perguntar o seguinte para vocês, assim, logo de cara. Por acaso alguma vez vocês já pararam na vida de vocês assim e desejaram de verdade a santidade como um ideal assim para sua vida? Mas assim, a santidade, sabe, não a santidade do status, né? Do status ser santo. Porque nós somos tão frágeis, tão débeis, que às vezes a gente deseja o bem até para alcançar uma certa notoriedade, né? Infelizmente a gente tem essa tendência, e essa tendência tem que ser combatida o tempo todo dentro de nós, que nós somos bem pequenos, né? Mas eu queria saber se você já teve esse desejo, sabe? De amar a Deus, de alcançar assim, não ser um santinho, vamos dizer assim, mas alcançar o mais alto grau de santidade. De alcançar a perfeição cristã, sabe? A ponto de estar unido a Deus, de modo que sejamos um só, nosso espírito e o dele sejam um só. Não é pouca coisa, né? Só que, às vezes, a gente confunde um pouco a santidade, sabe por quê? A gente acaba achando que santidade é fazer muitas coisas, é chegar num certo ativismo até, né? Não sei, de repente se eu rezo muito, se eu rezo muitos terços, se eu vou a todas as missas, se eu faço a comunhão diária, não sei, se eu largo tudo que eu tenho e vou partir para uma outra terra para evangelizar, assim, grandes feitos, heróicos até, né? E não é que tudo isso seja mal, não, isso é tudo muito bom, isso é tudo muito santo. Mas às vezes a gente confunde, porque isso ainda não é a santidade, mas é um caminho para. Se tudo isso é só caminho para, boa noite, Maria da Conceição, bem-vinda, alegria estarmos aqui. Então, se tudo isso é só um caminho, né, mas não é ainda a santidade, então no que consiste na verdade a santidade, né? Santa Teresinha lançou uma luz sobre isso para nós. Cidadãos comuns, vamos dizer assim, tá? Com a sua doutrina da pequena via. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Principalmente quem é devoto de Santa Teresinha, a chamada pequena via ou infância espiritual. E o que é isso, né? O que é essa pequena via? Veja, a infância espiritual, na verdade, ela já está presente na igreja desde o início, né? Nosso Senhor já falava no Evangelho: deixai vir a mim as criancinhas, né? Quem quiser entrar no reino de Deus tem que se fazer como uma criança. E os santos padres do início da igreja, dos primeiros séculos, também falavam sobre isso, sobre a infância espiritual, né? Mas não dessa forma, assim, né? Tão assim, especificamente. Mas isso já estava na espiritualidade cristã. Alguns autores medievais também refletiram sobre a infância espiritual. Mas acontece que Santa Teresinha, vamos dizer assim, que foi ela que colheu o fruto maduro dessa doutrina, dessa maravilha da espiritualidade católica.
Puxa vida, como seria bom se tantas pessoas conhecessem essa espiritualidade, né? Então o que acontece? Vamos contar um pouquinho a história de Santa Teresinha, pra gente ter uma breve ideia, assim, né, do que significa essa infância espiritual. Santa Teresinha, ela tinha um desejo de santidade. Tinha isso dentro dela, ela queria ser santa, né? E mais, ela tinha a certeza de que Deus queria que ela fosse santa. Mas aí ela olhava para os grandes santos e percebia que tinha uma distância enorme entre os grandes santos e ela. Então ela se via como uma alma pequena, uma pequena alma, uma pequenina alma, perto das grandes almas dos santos. Principalmente porque na época dela predominava assim, uma ideia de religião, da mortificação, da penitência dura, né, da autoflagelação, e enfim, da ascese bem difícil mesmo, bem dura, né? É isso que predominava, a ideia que predominava na época. Bom, acontece que quando ela olhava para esses grandes santos, e talvez isso aconteça com a gente, porque às vezes a gente entra na igreja, vê nas laterais aquelas estátuas, né, dos santos, ou então quando a gente assiste um filme de santo. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas se você pega um bom filme de santo, porque assim, filme de santo, o diretor tem que ser muito bom para transmitir no filme o evangelho, a novidade do evangelho vivida, encarnada na vida do santo. Às vezes eles se perdem e contam só uma história, fica como uma história, né? Uma história de vida. Mas quando o diretor é bom e faz um bom filme de santo, quando a gente assiste e vê a história de um santo, a gente se sente chamado à santidade, parece que atrai, sabe? Assim como Cristo nos atrai para Ele. A gente olha aqui e fala assim, puxa, eu também queria ser santa, eu também quero isso, eu quero experimentar isso, né? Parece ser bom demais entregar a vida dessa forma, né? Chegar a esse ponto. E muitas vezes a gente olha para esses santos e fala assim, puxa, mas é muito difícil, eu não sei se eu chego nesse ponto. Porque, poxa, se eu for, sabe, às vezes eu vou fazer um jejum, nossa, já me dá uma dor de estômago, eu não aguento, sabe, eu vou lá e vou beliscar alguma coisa. Justamente a gente acha assim que nós estamos muito, muito longe disso, né? Nossa vida talvez seja comum demais, sei lá. Na nossa época, a época que a gente vive, o estilo de vida que a gente tem. E às vezes dá uma sensação que isso é coisa pro passado, né? Ou para algumas almas seletas escolhidas por Deus. Então ele escolhe ali quem vai ser santo e a gente se sente um pouco assim. Embora a gente saiba que isso não é verdade, né? A própria Lumen Gentium do Concílio Vaticano II já falava da vocação universal à santidade. Portanto, a santidade é para todos, né? Mas Santa Teresinha, bem antes do Concílio Vaticano II, ela já intuiu isso. Então ela falava assim, quando ela olhava para os grandes santos, ela via que a diferença dela para eles, da alma dela pequenininha, né, para aquelas grandes almas, era como a diferença entre uma grande montanha muito alta e um grão de areia que era pisado pelas pessoas. Era assim que ela se sentia. Mas aí, apesar de ela se sentir assim, ela ainda guardava no coração o desejo da santidade e a certeza de que Deus queria que ela fosse santa. Então, eu não sei se vocês conhecem o livro A História de uma Alma, né? A História de uma Alma é um livro autobiográfico onde ela conta a história dela desde a infância, história familiar, né? O convívio com a família, depois a entrada no Carmelo e também ela conta sobre a sua doutrina. Ela vai contando sobre essa espiritualidade. Inclusive, a Santa Teresinha foi proclamada doutora da Igreja em 1997 pelo Papa João Paulo II. Então não é pouca coisa não, né? Ela tem muita coisa para ensinar pra gente. Mas muito bem, então. Eu tenho aqui uma coletânea de textos de Santa Teresinha tirados justamente da História de uma Alma, mas é um resuminho assim que fala de alguns aspectos, né? Então, ela falava assim, olha, mas em vez de desanimar quando eu olho essa distância de uma alma pequena para as almas grandes, eu disse para mim mesma, Deus não poderia inspirar-me desejos irrealizáveis.
Se Deus colocou no meu coração o desejo de ser santa, da santidade, é porque é realizado. Talvez não por mim, talvez não. Certamente que não é por mim, né? E ela diz assim: portanto, apesar da minha pequenez, posso aspirar à santidade. Mas quero achar o modo de ir para o céu por um pequeno caminho, muito reto, muito curto, por um pequeno caminho inteiramente novo. A gente pode pensar assim, poxa, aqui é um atalho para ir para o céu, mas existe atalho para ir para o céu? Olha, pois é. E é interessante porque ela fala assim, na época, é isso aí, Antônio. Ela é madrinha do diaconato, né? Legal, poxa. Grande madrinha, hein? Então, muito bem. Ela na época dela, começaram a surgir uma nova tecnologia chamada elevador. Não tinha elevador antigamente. Então ela falava assim, sabe que na casa dos ricos, agora eles colocam o elevador. Então, com o elevador, você não precisa mais se cansar subindo degrau por degrau na escadaria. Você entra no elevador, o elevador te leva para cima. E ela pensou assim, será que para eu chegar nesse alto grau de santidade eu não consigo achar um elevador, né? Alguma coisa na vida, assim, alguma coisa espiritual, que seja o meu elevador, que me leve para o céu, para Deus? Que é essa via curta que ela fala, né? E porque ela falava assim, olha, esses degraus que os grandes santos galgam, né? Para mim parecem muito altos, muito difíceis, muito duros, né? Toda essa vida dos grandes santos. Eu sou muito pequena, eu não dou conta de fazer tudo isso. E aí ela foi procurar nos livros sagrados algumas referências, né? Para tentar achar o que é que pode me servir como um elevador para a santidade, para o céu. Então ela achou no Evangelho a parte que Jesus fala, deixai vir a minhas criancinhas. Isso aí. Depois ela acha no Antigo Testamento, assim como uma mãe acaricia o seu filho, assim eu vos consolarei, e vos levarei no meu regaço, e vos embalarei sobre os meus joelhos. Aí ela pensa assim, poxa, isso me alegra, eu acho que eu encontrei. Meu elevador vai ser os braços de Deus, os braços de Jesus. Eu vou deixar que Ele me leve, que Ele me carregue. Mas aí eu preciso ser muito pequena para que o Senhor me carregue nos seus braços. Eu preciso me fazer pequenininha como uma criancinha para poder subir nesse colo de Deus, né? Então ela se deu conta de que Deus queria que ela se abandonasse como uma criança que não se preocupa com o que vai ser feito dela. Sabe que eu me lembro uma vez eu levei meu filho Renato Davi, para vacinar. E ele era pequenininho, acho que ele tinha uns 6 aninhos mais ou menos, não era muito grande não. Então, quando a mãe vai levar o filho pra sair, né, a gente arruma o filho, coloca uma roupinha, né, meinha, tênis, penteia o cabelo, etc e tal. E a criança numa boa, sabe? Meu filho, vamos sair. Eu expliquei, olha, a gente vai no posto pra tomar uma vacina, pra você não ficar doente. Ele, tá bom, vamos lá. E aí você coloca a criança no banco de trás do carro, passa o cinto nela, não fica questionando que caminho você vai pegar, quanto tempo vai demorar, o que exatamente vai acontecer. Eu lembro que, sabe, meus filhos quando eram bem pequenininhos, eles sentam atrás, se divertem, olham pela janela e apreciam a paisagem. Eles confiam plenamente. É a mãe que está levando, o pai que está levando. Então, sabe, não se esperneiam, não se importam, eles sabem que estão seguros. Acho que é um pouco disso. Claro que chegando lá, ele deu trabalho, 3 pessoas tiveram que segurar ele na hora de dar a injeção, de tanto que ele se esperneava, né? E o mais interessante é que, passado aquele medo, aquele susto, né, de ter 3 pessoas estranhas segurando mais a mãe, né, pra dar uma injeçãozinha, passado isso, ele veio chorar onde? No meu colo. Me abraçar, chorar, buscar consolo comigo. Então essa infância, né, que Santa Teresinha fala.
O que significa isso? Significa que ela se deu conta de que a santidade não consiste em realizar coisas grandes, grandes obras, grandes feitos, né? Mas de fazer pequenas coisas, coisas que estão no seu dia a dia, coisas que se apresentam para você naquele momento, né? No momento que você está na sua casa, com a sua família, no seu trabalho. Então, se você fizer essas pequeninas coisas com amor. Interessante porque São Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Ainda que eu jogasse meu corpo nas chamas, se eu não tenho amor, não vale nada. De nada adianta sem caridade, né? Se eu entregasse todos os meus bens aos pobres, não valeria nada sem caridade. E Santa Teresinha, ela percebe isso, que o essencial é o amor com que se faz as coisas, e não as coisas que você faz. Não precisam ser grandes, podem ser pequenas. Eu costumo falar assim, olha, às vezes uma louça que está ali, na hora que você está mais cansada, no final do dia, né, que você quer, oi Cristiane, tudo bem? Aquela louça que está te esperando ali no final do dia, que você está querendo ir para a cama, descansar, né? Chegou do trabalho, teve que fazer a janta. E às vezes aquele ato, se você faz com amor, lavar uma louça, que valor tem lavar uma louça, gente, né? A gente pensa assim, não, mas poxa, ir para a China evangelizar a China, né? Aí isso sim, nossa, aquele realmente é fera, né? Santo. Mas às vezes se você pode se santificar nas pequenas coisas do seu dia a dia, da sua vida ordinária. É essa a questão. Não precisa ser o extraordinário. Claro que Deus suscita também o extraordinário para algumas pessoas, né? Ele chama. Mas nem todos precisam disso para se santificar. Então a santidade, essa vocação universal que fala a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, é também para as pequenas almas. É para uma pequena alma como a minha, né? Que eu vejo que eu não dou conta de ser santa. Como esses santos que eu conheço a história e que eu fico maravilhada. Mas dá para se santificar em pequenas coisas, tá? E aí ela cita também alguns exemplos que ela vivia no Carmelo. Um exemplo que eu gosto muito de ouvir era do momento em que elas se reuniam para lavar roupa no Carmelo. Então ela conta na história de uma alma que tinha uma freira que na hora de lavar a roupa ela batia, espirrava a água, aquela água suja vinha no rosto de Santa Teresinha, né? De Teresinha. E Santa Teresinha ficava assim com vontade de limpar o rosto, assim, mostrar para aquela irmã que não estava legal aquilo, né? Ficar batendo a roupa, espirrando água suja nos outros. Mas ela falou, não. Apesar do meu impulso, ela fala assim, ó, o meu primeiro impulso foi dar um passo atrás, enxugar a cara, para fazer ver à irmã que me borrifava, que me faria um grande favor se lavasse com mais suavidade. Mas pensei imediatamente que era bem tola em recusar uns tesouros que me eram dados tão generosamente, e guardei-me de manifestar a minha luta interior. Veja, ela viu ali a oportunidade de amar a Jesus. É uma coisa estranha, você fala assim, mas é uma coisa, não tem nada demais, né? Pede para parar de bater a roupa ali. Mas ela viu ali uma oportunidade de amar a Jesus, travando uma luta interior, né? Com aquela dificuldade dela com a irmã, com a vontade de falar, dá para parar, né? Então ela se esforçou, ela fala, esforcei-me por sentir o desejo de receber na cara muita água suja. Ela não só aceita o que estava acontecendo com ela, como ela ainda deseja que jogue mais, né? De sorte que acabei por gostar daquele novo gênero de aspersão. Olha só, como ela compara aquilo a uma aspersão, né? E prometi a mim mesma voltar àquele lugar afortunado em que tantos tesouros se recebiam. Esse sacrifício, sabe, essa luta que a gente tem com a nossa natureza, de querer sempre impor a nossa vontade, fazer as coisas do nosso jeito, impor aos outros que façam da nossa maneira, realmente é uma luta.
E isso também nos atrapalha muito na hora de nos abandonarmos nos braços de Deus, né? E acabamos sendo senhores da nossa vida, não deixamos que Deus seja o Senhor da nossa vida. Então, foi isso que ela descobriu, né? E aí ela diz assim, ó, sou uma alma muito pequena, que só pode oferecer a Deus coisas muito pequenas. Então, sacrifícios, às vezes um filho que não te obedece, um chefe que de repente não te trata assim tão bem, né? Coisas que às vezes nos desafiam nas virtudes. Nos desafiam a combater os nossos vícios, do orgulho, da impaciência, né? Da preguiça, e exercitar as virtudes por amor a Deus. E depois ela fala também, ela cita Santa Teresa d'Ávila, né, fundadora do Carmelo. Ela diz assim, que Santa Teresa sempre dizia que é na hora que você mais precisa, assim, na hora das trevas, né, da secura, que você não encontra lenha para jogar na fogueira. Querendo se referir à fogueira como a chama do amor de Deus. Então Santa Teresa d'Ávila fala, se você não encontra lenha, vai lançando umas palhinhas pelo menos, sabe? Pega umas palhinhas, joga ali na fogueira. E porque Jesus gosta de nos ver lançando nessa chama de amor, que é Ele próprio, alguma coisa que o alimente. Mas não somos nós que alimentamos essa chama, isso que é interessante. O próprio Jesus alimenta essa chama de amor por nós, né? E essa chama que nos sustenta também, essa caridade. Não somos nós, mas Ele gosta que nós queiramos alimentar essa chama. E aí Santa Teresinha fala, eu vi por experiência que quando não sinto nada, quando sou incapaz de orar e de praticar a virtude, aí então é o momento de procurar pequenas ocasiões, ninharias, que agradam a Jesus mais do que o domínio do mundo e até do que o martírio suportado generosamente. Por exemplo, um sorriso, uma palavra amável quando tinha vontade de calar-me ou de pôr cara de aborrecimento. Então conta-se que ela tinha uma irmã lá no Carmelo que ninguém gostava. Ela era desagradável, sabe? Era uma pessoa que não era gostoso de estar perto. Então quando tinha os trabalhos lá em duplas e tudo mais dentro do Carmelo, ela escolhia essa irmã para ficar com ela. Para poder amar quem ninguém amava. Para poder agradar a Jesus. Né? Para poder amar Jesus amando a irmã. Dando sorrisos, né, para essa irmã que era tão desagradável com todo mundo, inclusive com ela. E ela fala assim, olha, compreendes? Não é para lavrar a minha coroa que eu faço isso, mas é para ganhar méritos, e nem para ganhar méritos, mas é para agradar a Jesus. E interessante isso, porque às vezes a gente faz assim para ver se a gente consegue, né, merecer alguma coisa. Santa Teresinha fala, não precisa fazer nada para merecer, porque merecer não adianta, você não vai merecer mesmo. E quando a gente faz coisas para mérito, a gente acaba se inchando de orgulho às vezes, né? A gente começa a achar que a gente, olha, até que, né, não somos nada mal, não é mesmo? Eu faço até tantas coisas tão direitinho, tão certinho, né? Eu canto lá na missa de vez em quando, né? Pra nada isso. Então ela fala, é só para agradar a Jesus nessas pequenas coisas, nas contrariedades muitas vezes, né, que nos mortificam. E aí ela diz assim, ó, vede que pensar coisas belas e santas, fazer livros, escrever vida de santos, não tem valor algum em comparação com a simples ação de responder imediatamente quando vos batem à porta. Significa que nós temos que estar sempre atentos. No nosso cotidiano, sempre atentos, porque Deus está sempre nos dando oportunidades como essa, de amá-lo, em pequeninas coisas da nossa vida ordinária. E às vezes a gente deixa passar, né? Não percebe que ele está batendo a porta, fala, agora, ó, vai, agora eu quero que você mostre o teu amor, a tua caridade. Né? E são coisas pequenas, se você for ver o valor. Mas o que valoriza é realmente a caridade, é o amor que está por trás. Se trata mesmo de fazer coisas pequenas com um grande amor. Né?
vale lembrar que amar e gostar são coisas bem diferentes, né? Nós estamos acostumados com um amor que é um amor afetivo, né? Um amor de sentimentos. Mas o amor de Jesus Cristo é um amor de sacrifício. Olha bem a maneira como Jesus nos amou, né? Saindo lá da Trindade, do céu, do seu trono, e descendo para se fazer homem, para sofrer por nós. Pensa bem, quem mais te amou na vida não é quem sofreu por você? Quando você esteve doente, num leito de hospital ou mesmo em casa, quem é que te amou? Não é seu pai, sua mãe, que deixaram de dormir para cuidar de você? Ou quando você era bebezinho, deixava de dormir para te alimentar, para cuidar? Então, o amor de Deus é um amor oblativo, é diferente de um amor afetivo. Santa Teresinha nos ajuda muito isso, aliás, toda a espiritualidade carmelitana nos ajuda muito a aprender isso. E é isso, gente, é isso que eu queria dizer para vocês, falar um pouco sobre essa espiritualidade tão bonita que é aplicável na nossa vida, né? Você vê que não importa o seu estado de vida, se você é casado, se é solteiro, se é viúva, se é um jovem ainda que não discerniu a sua vocação, é uma criança, não importa. A gente pode ir progredindo nesse caminho. Então, vamos lembrar disso, vamos guardar isso para nós, que Jesus não olha tanto para a grandeza das obras, mas nem para as dificuldades, né, grau de dificuldade delas, mas para o amor com que você faz essas coisas. E ela diz assim, olha, também não se preocupa muito não com seus pecados, com os tropeços que você vai ter quando você tentar, né, trilhar esse caminho, porque ela diz assim, ó, enganas-te, tudo isso ela escrevendo as cartas para suas irmãs, né, falando da sua espiritualidade, da sua doutrina. Enganas-te se pensas que a tua Teresinha percorre sempre entusiasmado o caminho da virtude. Ela é fraca, muito fraca, e experimenta diariamente essa triste realidade. Ela falando dela mesma. Mas Jesus comprasse em ensinar-lhe, como a São Paulo, a ciência de gloriar-se nas suas enfermidades. São Paulo fala isso, né? Eu me glorio nas minhas dificuldades, né? Nas minhas limitações. E ela diz, olha, não desanime se você cair, se você tropeçar, porque se você se fizer pequenininho, como uma criancinha, a criança quando tropeça e cai, ela não se machuca muito. Primeiro porque ela não é capaz de ficar correndo demais, né? De ter alta velocidade. E segundo porque a altura é bem pequena, né? Leva uns grandes tombos quem se encontra num patamar maior, não é mesmo? Então essa é uma breve ideia, gente, da doutrina de Santa Teresinha do Menino Jesus, e que eu queria partilhar com vocês, e que nascesse em nós assim esse desejo. Se é possível, se Deus quer que eu seja santa, e se eu quero ser santa, eu vou me abandonar como uma criança nos braços de Deus, e vou ficar atenta na minha vida, a cada momento, às oportunidades que Deus me dá de amá-lo. Tá bem? Eu espero que você tenha... eu acho muito lindo também, viu, Luzia? Acho muito lindo. Nos ajuda muito. Para mim, tudo isso é providência de Deus, que nos quer com Ele. Que nos quer santos, de verdade. Né? Que diz para nós, olha, é possível você que tem uma vida aí, né, que trabalha, que tem filhos, ou que... Enfim, parece uma vida tão comum, tão... Assim, né, não tem nada de extraordinário, dá para ser santo também. Eu acho que a gente pode terminar agora fazendo uma oração, vou cantar uma oração à Nossa Senhora, né? Depois a gente vai rezar uma Ave Maria para o padre. Olha, gente, eu tenho a graça de estar com a capelinha da Imaculada Conceição aqui em casa, durante todo esse período. E eu tenho rezado por vocês, né? Aqui em casa também, pelo Padre Pedro, por todos os sacerdotes. Deve ser muito difícil a situação deles, em que eles ficam sozinhos, né? Então vamos rezar uma Ave Maria para o Padre Pedro primeiro.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos terminar com se vocês quiserem já ir saindo, podem ir saindo. Eu vou cantar um pouquinho só o refrão e a gente se despede aqui. Eu agradeço a participação de vocês, viu? A paciência de vocês de me escutar. E a gente se vê amanhã no mesmo horário, tá bom? 9 horas. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela companhia. Boa noite. Até amanhã.